Vivemos em um tempo onde o futuro foi vendido como mercadoria e o presente virou leilão de ansiedades. Corremos atrás de notificações enquanto ignoramos revelações. Acumulamos posses e perdemos propósito. Construímos arranha-céus e habitamos porões espirituais. Conquistamos a lua, mas perdemos o rumo da alma. Dominamos a inteligência artificial, mas esquecemos a sabedoria divina. Temos acesso ilimitado à informação, mas caminhamos na escuridão da ignorância espiritual. E nessa corrida frenética por relevância digital, status social e acúmulo material, esquecemos algo fundamental, algo que atravessa milênios e permanece inabalável como rocha em meio ao temporal: a profecia. Não aquela dos falsos videntes que vendem esperanças vazias em telefonemas a R$3,99 o minuto. Não aquela dos charlatães de plantão que manipulam almas vulneráveis com previsões genéricas e promessas fabricadas. Mas a profecia bíblica genuína, a voz de Deus ecoando através do tempo, rasgando a cortina da eternidade, anunciando com precisão cirúrgica o que foi, o que é e o que há de vir. E aqui está a verdade incômoda que a sociedade moderna não quer ouvir, que os acadêmicos rejeitam, que os influencers ignoram, que a cultura pop ridiculariza. Estamos vivendo exatamente os dias que foram profetizados há milênios. Cada sinal está ao nosso redor, visível para quem tem olhos espirituais para ver. Cada advertência se cumpre diante dos nossos olhos deliberadamente cegos. Cada promessa se aproxima do seu cumprimento final com a inevitabilidade de um trem em alta velocidade. A profecia não é adivinhação de ciganos em tendas de circo, não é especulação de futurólogos em conferências caras, é revelação divina. É Deus rasgando o véu do tempo para mostrar à humanidade que Ele está no controle absoluto, que a história não é um acidente cósmico randômico, que há um autor soberano por trás de cada capítulo e que esse autor já escreveu o desfecho final da história humana. Em Amós 3:7 está escrito com clareza cristalina: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Leia isso novamente. Absorva cada palavra. Deus não age às escondidas. Não pega ninguém de surpresa. Sempre avisou antes de agir. Sempre sinalizou antes de intervir. Sempre revelou seus planos aos seus servos antes de executá-los na história. E hoje, neste exato momento, enquanto você consome conteúdo superficial em scrolls infinitos, enquanto persegue trending topics que serão esquecidos amanhã, enquanto constrói castelos de areia numa maré que está subindo, as profecias mais assustadoras e esperançosas da Bíblia estão se desenrolando ao seu redor como um pergaminho antigo, finalmente aberto para a leitura pública. Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, disse em Mateus 24:6 com autoridade absoluta: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Guerras e rumores de guerras, conflitos globais, tensões nucleares, terrorismo internacional, guerras cibernéticas, batalhas ideológicas que dividem nações, pandemias globais que param o planeta, terremotos em lugares diversos com frequência e intensidade crescentes, fomes que matam milhões enquanto bilhões são gastos em futilidades, pestilências novas que a ciência não consegue controlar, sinais no céu e na terra que desafiam explicações naturais. Tudo isso não são coincidências climáticas, não são acidentes históricos, não são flutuações estatísticas normais, são marcadores proféticos, são sinalizações divinas, precisas de que o relógio escatológico está em contagem regressiva, acelerada. E a pergunta que deveria roubar seu sono, que deveria dominar seus pensamentos, que deveria mudar radicalmente suas prioridades, não é quando vai acontecer, mas sim,
Estou preparado para o que vem? Minha vida está alinhada com a eternidade? Minha alma está em paz com Deus? Profecia, segundo a Bíblia Sagrada, é muito mais do que prever o futuro como se fosse um jogo de adivinhação espiritual. É infinitamente mais profundo, mais poderoso, mais transformador. É a palavra de Deus transmitida através de um ser humano comum, capacitado sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, para revelar a vontade divina, advertir sobre consequências, consolar os aflitos, edificar os desanimados, exortar os desviados e anunciar eventos futuros com precisão absolutamente cirúrgica. Em 2 Pedro 1, 20 e 21, está declarado com clareza que não deixa margem para interpretações pessoais. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Absorva essas palavras. Mastigue cada frase. Profecia não é invenção humana baseada em observação inteligente ou dedução lógica. Não é especulação filosófica sofisticada. Não é projeção política educada. É Deus falando diretamente. É o Criador do universo comunicando-se com suas criaturas frágeis e limitadas. É o Eterno invadindo o temporal com informação do outro lado do véu. E por que Deus usa a profecia? Porque Ele se dá ao trabalho de anunciar o futuro milênios antes de acontecer? Porque Ele quer que confiemos nele de forma racional e fundamentada, não cega. Porque quando uma profecia se cumpre exatamente como foi dita séculos ou milênios antes, nossa fé não é apenas emocional, mas intelectualmente validada. Nosso entendimento se expande para além das limitações naturais. Nossa esperança se renova com fundamento sólido como rocha. Nossa confiança em Deus deixa de ser wishful thinking e se torna certeza baseada em evidências históricas irrefutáveis. Isaías 46, 9 e 10 declara com autoridade absoluta que esmaga qualquer pretensão humana de autonomia. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Releia isso devagar. Deixe o peso dessas palavras penetrar. Deus anuncia o fim desde o princípio. Ele não descobre o futuro, Ele o determina. Ele vê o tempo de forma não linear, transcendente, incompreensível para mentes finitas como as nossas. Para Ele, passado, presente e futuro são simultâneos numa eterna agora. E quando Ele fala através dos profetas, não está fazendo suposições educadas, baseadas em tendências. Está revelando certezas eternas, já estabelecidas no conselho divino antes da fundação do mundo. E aqui está uma verdade que muitos cristãos modernos desconhecem ou rejeitam por ignorância teológica. Sim, Deus ainda usa pessoas hoje para entregar profecias autênticas. O dom profético não morreu com os apóstolos. O Espírito Santo não se aposentou quando o cânon bíblico foi fechado. 1 Coríntios 14, 3 deixa claro o propósito da profecia na igreja, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação, não para adicionar ou remover da Escritura Sagrada, que está completa e perfeita, não para revelar doutrinas novas que contradizem a Bíblia, mas para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo através de palavras específicas do Espírito Santo para situações específicas. Porém, e este é um porém crítico, fundamental, não negociável, toda profecia moderna, toda palavra profética contemporânea, toda revelação que alguém afirma ter recebido deve ser rigorosamente testada pela palavra de Deus. 1 João 4:1 nos ordena:
Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Se a profecia contradiz a Bíblia em qualquer ponto, é falsa e deve ser rejeitada imediatamente. Se exalta o homem ao invés de Cristo, é falsa. Se gera medo paralisante ao invés de fé ativa, é no mínimo suspeita e provavelmente manipuladora. Se promete coisas que Deus nunca prometeu ou que contradizem seu caráter revelado nas Escrituras, é diabólica. A profecia verdadeira, autêntica, legítima, sempre aponta para Jesus como centro, sempre glorifica a Deus Pai, sempre se alinha perfeitamente, sem contradições, com as Escrituras sagradas, sempre produz fruto espiritual genuíno. E é exatamente por isso que precisamos estudar, conhecer, memorizar, meditar nas profecias bíblicas já cumpridas, para reconhecer o padrão de fidelidade de Deus, para entender seu caráter imutável, para ter certeza inabalável de que o que Ele prometeu para o futuro também se cumprirá com a mesma precisão matemática absoluta com que se cumpriram as profecias do passado. As profecias cumpridas são o currículo irrefutável de Deus, a prova incontestável de sua soberania absoluta sobre a história humana, a evidência que silencia céticos honestos e confunde ateus intelectualmente honestos. Vejamos algumas que literalmente tiram o fôlego de qualquer mente disposta a examinar as evidências sem preconceito ideológico. O nascimento virginal de Jesus em Belém da Judeia foi profetizado em Miqueias 5:2, aproximadamente 700 anos antes de acontecer. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. José e Maria não escolheram Belém estrategicamente para cumprir a profecia. Eles estavam em Nazaré e foram forçados a viajar por um decreto imperial de recenseamento que eles não controlavam. A profecia se cumpriu apesar das circunstâncias, não por causa de manipulação humana. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado num jumentinho, foi prevista com detalhes específicos em Zacarias 9:9, mais de 500 anos antes. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho filho de jumenta. Reis da antiguidade entravam em cidades conquistadas, montados em cavalos de guerra. Jesus entrou montado num jumento, símbolo de humildade e paz. Cumprimento profético exato. A traição de Judas Iscariotes por exatamente 30 moedas de prata e o destino desse dinheiro estão profetizados em Zacarias 11:12-13, com uma precisão que desafia explicações naturalistas. E eu lhes disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário 30 moedas de prata. O Senhor, pois, disse-me, arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. Judas recebeu 30 moedas, o preço de um escravo, e depois de se enforcar, o dinheiro foi usado para comprar o campo do oleiro. Profecia cumprida, com detalhes impossíveis de serem orquestrados humanamente. O fato dos ossos de Jesus não terem sido quebrados na crucificação, uma exceção à prática romana padrão de quebrar as pernas dos crucificados para acelerar a morte por asfixia, foi profetizado em Salmos 34:20, cerca de 1000 anos antes. Ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. E também em Êxodo 12:46, nas instruções sobre o Cordeiro Pascal, cujos ossos não deveriam ser quebrados, prefigurando Cristo como o Cordeiro de Deus. Quando os soldados romanos vieram quebrar as pernas de Jesus, descobriram que ele já estava morto. Então não quebraram, cumprindo a profecia sem saber.
sua ressurreição corporal, foi anunciada em Salmos 16:10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Pedro cita esse versículo em Atos 2:27, explicando que Davi não estava falando de si mesmo, pois seu túmulo ainda estava ali, mas profetizava sobre Cristo que ressuscitaria. Estudiosos sérios documentaram mais de 300 profecias messiânicas específicas que foram cumpridas na vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. 300. Não uma ou duas que poderiam ser coincidência. 300 profecias detalhadas, específicas, verificáveis historicamente. O matemático Peter Stoner calculou que a probabilidade de apenas 8 dessas profecias se cumprirem por puro acaso em uma única pessoa é de 1 em 100 bilhões de trilhões. Para visualizar essa probabilidade, imagine cobrir o estado de São Paulo inteiro com moedas de 1 centavo até uma altura de meio metro, marcar uma única moeda, misturar tudo, vendar alguém e essa pessoa caminhar até qualquer ponto do estado e pegar exatamente a moeda marcada na primeira tentativa. Essa é a probabilidade de 8 profecias. Jesus cumpriu mais de 300. É estatisticamente impossível por acaso. É matematicamente absurdo atribuir ao acaso. É divino. É a assinatura de Deus na história. E há mais profecias cumpridas sobre nações e eventos históricos. A destruição total de Jerusalém e do segundo templo em 70 d.C., profetizada por Jesus em Mateus 24:2, com palavras chocantemente literais. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. 40 anos depois, o general romano Tito destruiu a cidade tão completamente que araram o terreno do templo. Cumprimento profético literal, documentado por historiadores seculares como Joséfo. O renascimento miraculoso de Israel como nação em 1948, depois de quase 2000 anos de dispersão mundial, a diáspora, estava predito em múltiplas passagens, incluindo Ezequiel 37, a visão do vale de ossos secos que voltam à vida. Isaías 66:8 faz uma pergunta profética que parecia impossível até acontecer. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? E foi exatamente isso que aconteceu. Em 14 de maio de 1948, numa única resolução da ONU, Israel voltou ao mapa político mundial depois de deixar de existir como nação desde 70 d.C. Ossos secos ganharam tendões, carne, pele e espírito. A nação morta ressuscitou literalmente. Cumprimento profético impossível de negar diante de toda a comunidade internacional. Ezequiel 36:24 prometeu: E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Judeus retornaram de mais de 140 países diferentes, falando dezenas de línguas, mas unidos pela identidade profetizada. Isso nunca aconteceu com nenhum outro povo antigo disperso. Romanos desapareceram, babilônios desapareceram, egípcios antigos desapareceram, mas os judeus permaneceram identificáveis e retornaram à sua terra ancestral exatamente como foi profetizado. Profecias cumpridas não são meros acasos históricos interessantes. São assinaturas de Deus na linha do tempo humano. São provas irrefutáveis de que existe um Deus pessoal, soberano, que comunica, que intervém, que cumpre o que promete com precisão absoluta. Mas se olharmos ao redor com olhos espirituais genuinamente abertos, livres das cataratas do materialismo e do ceticismo programado pela cultura secular, veremos que muitas profecias específicas sobre os últimos dias já estão em andamento progressivo, já se manifestam em nossa geração com uma clareza e intensidade nunca antes vistas em toda a história humana registrada. O apóstolo Paulo, escrevendo sob inspiração direta do Espírito Santo,
pintou em 2 Timóteo 3:1-5 uma descrição tão assustadoramente precisa da sociedade contemporânea que parece ter sido escrita ontem por um sociólogo observando as redes sociais e não há 2000 anos por um prisioneiro em Roma. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Leia essa lista novamente, mas agora devagar, saboreando cada palavra, comparando cada característica com o mundo ao seu redor, com a cultura que te rodeia, talvez até com reflexos que você reconhece em si mesmo. Amantes de si mesmos. Estamos testemunhando a maior epidemia de narcisismo patológico da história humana. A cultura obsessiva do selfie, onde a autoimagem é cuidadosamente curada e filtrada para consumo público, onde as pessoas vivem não para experiências reais, mas para registros instagramáveis dessas experiências, onde a validação através de likes e comentários se tornou mais importante que conexões humanas autênticas. Avarentos, a ganância corporativa que destrói economias inteiras em busca de lucros trimestrais, a adoração cultural ao dinheiro como medida definitiva de sucesso e valor humano, o consumismo desenfreado que transforma seres humanos em máquinas de consumir produtos que não precisam para impressionar pessoas que não conhecem. Presunçosos e soberbos, a arrogância intelectual da geração que acredita saber mais que todas as gerações anteriores combinadas, que rejeita milênios de sabedoria acumulada como ultrapassada, enquanto abraça modismos que durarão uma temporada. Blasfemos. O desprezo aberto e orgulhoso por Deus e coisas sagradas não é mais escondido, mas celebrado publicamente como sinal de sofisticação intelectual e liberdade de pensamento. Desobedientes a pais e mães. A rebeldia geracional, não como fase temporária, mas como princípio filosófico institucionalizado, a quebra sistemática da estrutura familiar tradicional, a inversão de autoridade onde crianças mandam e pais obedecem com medo de trauma psicológico. Ingratos, uma geração que tem mais conforto material, mais acesso à tecnologia, mais oportunidades educacionais que qualquer geração anterior na história humana, mas reclama constantemente, vitimiza-se profissionalmente, exige mais e agradece menos. Profanos, a banalização do sagrado, a perda total do senso de reverência, a transformação de tudo em entretenimento comercializável, incluindo espiritualidade. Sem afeto natural, a frieza emocional epidêmica, o individualismo extremo que destrói comunidades, a pornografia que dessensibiliza e destrói a capacidade de formar vínculos afetivos saudáveis, a objetificação do outro como meio para a gratificação pessoal. Irreconciliáveis e caluniadores, a cultura do cancelamento como esporte coletivo, a impossibilidade de perdão, a transformação de discordâncias normais em guerras ideológicas destrutivas, a difamação pública como ferramenta de controle social. Incontinentes, a falta total de autocontrole promovida como autenticidade e liberdade, a gratificação instantânea como direito fundamental, a incapacidade crescente de adiar prazer ou suportar desconforto. Cruéis, violência urbana normalizada, bullying virtual sistematizado, crueldade casual nas redes sociais tratada como entretenimento. Sem amor para com os bons. A inversão moral onde vilões são celebrados como anti-heróis e heróis são ridicularizados como ingênuos, onde integridade é vista como fraqueza e manipulação como inteligência. Traidores,
A quebra de compromissos tratada como evolução pessoal, a infidelidade normalizada, a lealdade ridicularizada como codependência. Obstinados e orgulhosos, a recusa absoluta de admitir erro, a dobra ideológica que prefere morrer na mentira do que viver na verdade. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, hedonismo como filosofia de vida mainstream, prazer como único propósito existencial, entretenimento como Deus substituto que demanda a adoração constante, tendo aparência de piedade, mas negando sua eficácia, religiosidade performática sem transformação real, fé sem frutos concretos, cristianismo nominal, onde se usa a linguagem evangélica, mas se vive segundo os valores seculares, igrejas lotadas de espectadores emocionalmente engajados, mas espiritualmente vazios de poder transformador genuíno. Essa profecia apocalíptica não foi escrita em 2024. Foi escrita por volta do ano 66/7 d.C., há quase 2000 anos. E está se cumprindo agora, neste exato momento, nesta geração específica que, ironicamente, se orgulha de ser a mais avançada, mais educada, mais tolerante da história, mas que pode ser, na verdade, a mais espiritualmente pobre, mais moralmente confusa, mais existencialmente perdida de todas as gerações que já caminharam sobre este planeta. Jesus Cristo também descreveu os sinais inconfundíveis dos últimos dias, com detalhes tão impressionantes que deveriam fazer qualquer pessoa minimamente honesta pausar e reconhecer que ou ele era verdadeiramente divino ou executou a fraude profética mais elaborada e improvável da história. Em Lucas 21, 25, 26, ele proclama com autoridade absoluta: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Angústia das nações. Pare e olhe objetivamente ao redor do cenário global contemporâneo. Crises econômicas mundiais que acontecem com frequência crescente e intensidade devastadora. Instabilidade política em absolutamente todos os continentes, sem exceção. Democracias antigas vacilando, autoritarismos ressurgindo, populismos extremistas ganhando força tanto à direita quanto à esquerda. Guerras ativas e rumores constantes de guerras iminentes. Tensões nucleares entre potências globais que poderiam literalmente acabar com a civilização humana em questão de horas. Terrorismo internacional que ataca alvos civis indiscriminadamente. Milhões e milhões de refugiados fugindo de violência, perseguição religiosa, pobreza extrema, mudanças climáticas. Pandemias globais que literalmente param o planeta inteiro. Fecham economias, matam milhões, geram medo coletivo sem precedentes na história moderna. Mudanças climáticas gerando desastres naturais com frequência alarmante e intensidade cada vez maior. Furacões, categorias recordes, incêndios florestais que destroem regiões inteiras, secas históricas, inundações devastadoras, ondas de calor mortais, perplexidade. Essa palavra profética é absolutamente fundamental para entender o momento que vivemos. Significa confusão profunda, incapacidade de encontrar solução viável, estado de não saber o que fazer, apesar de todo o conhecimento acumulado. E é exatamente onde a humanidade se encontra agora. Os líderes mundiais mais poderosos estão perplexos diante de problemas que não conseguem resolver. Os economistas mais brilhantes estão perplexos diante de crises financeiras sistêmicas que desafiam todos os modelos. Os cientistas mais avançados estão perplexos diante de ameaças ambientais, biológicas e tecnológicas que fogem do controle. Há problemas globais que a humanidade simplesmente não consegue resolver com toda a sua tecnologia,
todo o seu conhecimento científico, todo o seu poder político combinado. E há medo, medo generalizado, profundo, existencial do futuro. Ansiedade coletiva em níveis epidêmicos jamais registrados antes. Depressão clínica afetando porcentagens cada vez maiores da população em praticamente todos os países. Suicídio entre jovens e adolescentes em números alarmantemente crescentes. Uso de antidepressivos e ansiolíticos em proporções históricas. Homens literalmente desmaiando de terror, não metaforicamente, mas literalmente, na expectação das coisas que virão. Ataques de pânico generalizados, transtorno de ansiedade generalizada como diagnóstico comum. Medo do futuro, medo do colapso ambiental, medo de pandemias, medo de guerra nuclear, medo de colapso econômico, medo de perder emprego, medo de não conseguir pagar contas, medo constante e paralisante que define a experiência psicológica da geração atual. Não é exagero profético de Jesus, não é linguagem apocalíptica hiperbólica, é diagnóstico clínico preciso da nossa realidade contemporânea observável. Em Mateus 24, 37 e 39, Jesus faz uma comparação absolutamente assustadora entre os últimos dias e os dias imediatamente anteriores ao dilúvio que destruiu o mundo antigo. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, a vida cotidiana parecia completamente normal na superfície. As pessoas seguiam suas rotinas habituais sem questionamento. Comiam suas refeições, bebiam suas bebidas, casavam e estabeleciam famílias, trabalhavam em seus negócios, faziam planos para o futuro a curto e longo prazo, mas estavam coletivamente cegas, deliberadamente cegas, voluntariamente cegas para a realidade espiritual que estava se desenrolando ao redor delas. Ignoravam completamente os avisos explícitos de Deus transmitidos através de Noé. Ridicularizavam o pregador da justiça que gastou 120 anos construindo uma arca e advertindo sobre o juízo vindouro. Zombavam da ideia de julgamento divino. E quando finalmente o juízo chegou, quando as fontes do grande abismo se romperam e as cataratas do céu se abriram, foi tarde demais para entrar na arca. A porta foi fechada por Deus, não por Noé. E nenhum arrependimento de última hora, nenhum desespero sincero, nenhuma súplica angustiada conseguiu reabri-la. Hoje é exatamente, precisamente, assustadoramente assim. A vida segue aparentemente normal. As pessoas trabalham, estudam, viajam nas férias, postam fotos artificialmente curadas nas redes sociais, fazem planos de carreira para os próximos 10 anos, compram imóveis e carros financiados em prazos longos, mas estão completamente cegas para os sinais proféticos gritantes ao seu redor. Ignoram sistematicamente as advertências bíblicas claras e repetidas. Ridicularizam cristãos genuínos que alertam sobre a proximidade do retorno de Cristo como fanáticos ignorantes. E quando a porta da graça divina finalmente se fechar, quando o tempo de misericórdia terminar definitivamente, quando o arrebatamento acontecer ou quando a morte chegar, o que vier primeiro, será eternamente tarde demais para a maioria. Há profecias específicas, detalhadas, verificáveis, que ainda precisam se cumprir completamente antes da volta gloriosa de Jesus Cristo. E cada uma delas está em estágio notavelmente avançado de preparação no cenário geopolítico, tecnológico e religioso mundial atual, de maneiras que seriam absolutamente impensáveis há apenas 50 ou 100 anos atrás. Mateus 24:14 declara com clareza profética inegável:
E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O evangelho precisa alcançar todas as etnias, todos os grupos linguísticos, todos os cantos habitados do planeta Terra. E hoje, pela primeira vez na história milenar da humanidade, isso não é apenas possível, mas tecnologicamente viável e está acontecendo ativamente. Internet global, satélites de comunicação, traduções bíblicas em literalmente milhares de idiomas, incluindo línguas tribais obscuras, organizações missionárias operando em regiões antes completamente inacessíveis, transmissões via rádio, alcançando vilarejos isolados, aplicativos de celular distribuindo a Bíblia digitalmente em lugares onde livros físicos são confiscados. Estamos vivendo na geração específica que pode e está cumprindo essa profecia de forma completa. Organizações como Wycliffe Bible Translators estimam que dentro de uma década ou duas, praticamente todos os grupos linguísticos do mundo terão acesso às escrituras em sua língua materna, impensável em gerações anteriores. Realidade concreta agora. Outra profecia absolutamente crucial está em Mateus 24, 15 e 21, sobre a abominação da desolação sendo estabelecida no lugar santo e a grande tribulação subsequente que virá sobre a terra. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Esse evento específico ainda não aconteceu em sua plenitude escatológica final, mas os preparativos políticos, religiosos e geopolíticos para que isso se torne possível estão avançando de forma acelerada no Oriente Médio. A reconstrução do terceiro templo em Jerusalém, algo que grupos judeus ortodoxos aguardam ansiosamente, é considerado por muitos estudiosos de profecia bíblica como um dos eventos-chave que pode preceder certos cumprimentos finais. O Temple Institute, em Jerusalém, já tem todos os utensílios sagrados do templo prontos, e kosher, a menorá, o altar de incenso, as vestes sacerdotais, tudo confeccionado segundo especificações bíblicas exatas. Novilhas vermelhas, raríssimas e necessárias para a cerimônia de purificação segundo Números 19, foram identificadas e estão sendo criadas em Israel especificamente para esse propósito. O local exato está identificado e aceito por autoridades religiosas. Falta apenas um momento político propício para começar a construção. Algo que poderia ser catalisado por algum evento geopolítico significativo ou acordo de paz no Oriente Médio. Daniel 9:27 profetiza sobre uma aliança de paz de 7 anos que será estabelecida e então quebrada na metade, desencadeando eventos apocalípticos. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Essa profecia aguarda cumprimento. Apocalipse 13 descreve em detalhes assustadores a marca da besta, um sistema econômico mundial totalitário onde literalmente ninguém poderá comprar ou vender coisa alguma sem receber essa marca. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. 50 anos atrás, isso soava como ficção científica impossível. Hoje, com moedas digitais sendo implementadas por bancos centrais, CBDCs, Central Bank Digital Currencies, identificação biométrica universal, chips subcutâneos já sendo usados voluntariamente em alguns países escandinavos para pagamentos e identificação. Sistemas de crédito social, como o implementado na China, que restringe acesso a serviços baseado em comportamento monitorado,
controle digital completo das finanças pessoais, sem uso de dinheiro físico. Essa profecia, que parecia absurda, é agora tecnologicamente viável e parcialmente implementada. Não estou dizendo que já chegou o momento final. Estou dizendo que a infraestrutura tecnológica e social necessária para o cumprimento completo dessa profecia está sendo montada metodicamente diante dos nossos olhos numa velocidade assustadora. Apocalipse 16:12 menciona especificamente o rio Eufrates secando para preparar o caminho militar dos reis do Oriente. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Literalmente, documentadamente, o rio Eufrates está em níveis historicamente baixíssimos devido à construção de barragens massivas na Turquia e mudanças climáticas severas. Satélites da NASA confirmam. Ezequiel 38 e 39 profetizam sobre uma aliança militar específica de nações que atacará Israel nos últimos dias. Rússia, Magog, Irã, Pérsia, Turquia, Togarma, Líbia, Put e outras nações claramente identificáveis geograficamente. Pela primeira vez na história documentada, essas nações específicas têm alianças militares ativas. Presença militar coordenada na Síria, que é fronteira norte de Israel, e hostilidade declarada e documentada contra o Estado de Israel. As peças do tabuleiro profético geopolítico estão sendo posicionadas com precisão assustadora. Mas aqui está o que poucos percebem, o que a maioria prefere ignorar, o que a cultura contemporânea se recusa a admitir. Enquanto as profecias bíblicas avançam inexoravelmente para seu cumprimento final, a humanidade se afasta cada vez mais dramaticamente da espiritualidade verdadeira e mergulha cada vez mais profundamente numa ilusão perigosa de autossuficiência, que é, na realidade brutal dos fatos, escravidão mascarada sofisticadamente de liberdade. Vivemos na era da informação e, simultaneamente, morremos de ignorância espiritual aguda. Temos acesso instantâneo a praticamente todo o conhecimento humano acumulado ao longo de milênios na palma da nossa mão através de smartphones, mas perdemos completamente o contato vital com a sabedoria eterna que transcende informação e toca transformação. Salomão, o homem mais sábio que já viveu segundo as Escrituras, escreveu em Eclesiastes 1:18 uma verdade profundamente contraintuitiva. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento aumenta em dor. A geração mais conectada digitalmente da história humana é simultaneamente e paradoxalmente a mais solitária emocionalmente. A geração mais rica materialmente de recursos tecnológicos e confortos físicos é a mais pobre existencialmente de sentido, propósito, significado transcendente. Trocamos comunhão real, profunda, vulnerável, cara a cara por redes sociais artificiais, curadas, filtradas. Trocamos presença genuína e atenção focada por performance constante para uma audiência imaginária. Trocamos essência por aparência, substância por superficialidade, ser por parecer. E no meio dessa corrida absolutamente insana por relevância digital efêmera, status social artificial, acúmulo material infinito, validação externa constante, perdemos catastroficamente o essencial. Perdemos a conexão vital com o Criador que nos deu vida e respiração. Perdemos a comunhão transformadora com o Deus vivo, que é a fonte de todo sentido. Perdemos o senso transcendente da existência, que responde às perguntas fundamentais. Quem sou eu? Por que existo? Para onde vou? O que importa realmente? Jesus fez uma pergunta retórica profundamente perturbadora em Mateus 16:26, que deveria assombrar cada pessoa. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma?
Essa não é uma pergunta retórica para debate filosófico abstrato. É um diagnóstico cirúrgico. É uma radiografia espiritual dolorosa da civilização moderna ocidental. Estamos literalmente ganhando o mundo, acumulando riquezas materiais sem precedentes, conquistando confortos tecnológicos inimagináveis há gerações, dominando forças naturais e simultaneamente perdendo nossas almas imortais. Estamos conquistando mercados globais e perdendo propósito eterno. Estamos construindo impérios comerciais e políticos de areia que a próxima onda do tempo histórico vai inevitavelmente levar embora sem deixar rastro. E quando as profecias finais se cumprirem completamente, quando a grande tribulação vier conforme profetizado, quando o juízo divino chegar inexoravelmente, todo o ouro acumulado do mundo não comprará um único segundo de paz com Deus. Todo o poder político conquistado não impedirá ou atrasará a ira divina justa. Toda a fama efêmera nas redes sociais não valerá absolutamente nada diante do trono do juiz eterno e soberano. Provérbios 11:4 é cristalino em sua advertência. As riquezas não aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A única coisa que importará verdadeiramente naquele dia terrível e glorioso é uma pergunta simples, binária, definitiva. Você conhecia Jesus pessoalmente? Você tinha aceitado conscientemente o sacrifício substitutivo dele na cruz do Calvário? Você estava espiritualmente preparado para encontrá-lo face a face? E preparação genuína nos tempos profeticamente intensos e espiritualmente perigosos que estamos vivendo atualmente não é primariamente sobre estocar comida enlatada ou construir bunkers subterrâneos sofisticados. Embora prudência material básica tenha certamente seu lugar legítimo na sabedoria prática. Preparação espiritual autêntica é fundamentalmente sobre conexão íntima, diária, transformadora com a fonte de toda sabedoria verdadeira, com Cristo Jesus, a rocha inabalável em meio ao caos civilizacional crescente. Jesus declarou com exclusividade absoluta em João 14:6: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há plano B espiritual. Não há religiosidade genérica que salve efetivamente. Não há ritual mecânico que justifique diante de um Deus santo. Não há quantidade de boas obras suficiente para comprar entrada no céu ou escapar do julgamento. A salvação é em Jesus, e absolutamente somente em Jesus. Não Jesus mais algo. Não Jesus mais religião. Não Jesus mais obras. Apenas Jesus. Atos 4:12 confirma com clareza que não permite desvios teológicos, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E essa salvação extraordinária não é apenas para garantir vida eterna futura no céu distante. É para agora, para hoje, para os tempos difíceis que já começaram profeticamente. É para ter paz sobrenatural quando o mundo inteiro está em pânico coletivo. É para ter esperança inabalável quando tudo ao redor desmorona sistematicamente. É para ter propósito transcendente quando a existência secular parece absurda e sem sentido. Filipenses 4:6-7 nos instrui com sabedoria prática transformadora. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Paz que excede o entendimento humano natural. Não é paz que depende de circunstâncias externas favoráveis ou confortáveis. É paz sobrenatural que permanece firme mesmo quando literalmente tudo está caindo aos pedaços ao redor.
Mas essa paz transcendente só vem através da conexão íntima diária com Cristo, pela oração constante e persistente, pela leitura meditativa e obediente da Palavra de Deus, pela comunhão ativa e comprometida com o corpo vivo de Cristo, que é a igreja local. Hebreus 10:25 adverte com urgência crescente: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Note a progressão profética. Quanto mais próximo o dia final, mais crucial é a comunhão entre irmãos. Mais essencial é estar firmemente plantado numa comunidade de fé verdadeira, numa igreja local saudável e bíblica, cercado de pessoas que podem orar eficazmente com você, chorar empaticamente com você, rir alegremente com você, sustentá-lo firmemente na jornada espiritual cada vez mais desafiadora. Os princípios milenares que a Bíblia ensina não são sugestões ultrapassadas de uma religião antiga. São verdades eternas que funcionam porque foram estabelecidas pelo próprio arquiteto da realidade. O amor ao próximo, o perdão, a generosidade, a humildade, a integridade, a pureza sexual, o respeito à família, a honra aos pais, a justiça, a misericórdia. Esses valores não estão na moda, mas jamais saem de moda na economia de Deus. Quando uma sociedade os abandona, desmorona. Roma caiu não por causa de invasões externas, mas por corrupção interna e decadência moral. Todas as grandes civilizações que rejeitaram a Deus eventualmente entraram em colapso. E a civilização ocidental moderna, que foi construída sobre fundamentos cristãos, mas agora os rejeita com arrogância, está caminhando para o mesmo destino. Mas você, individualmente, não precisa cair com ela. Você pode ser sal e luz, pode ser diferente, pode nadar contra a corrente, pode viver segundo princípios eternos num mundo de modismos passageiros. E quando o caos chegar, quando as estruturas sociais desmoronarem, quando a economia entrar em colapso, quando a ordem mundial se fragmentar, e tudo isso está profetizado para acontecer, aqueles que estão firmados na rocha, que é Cristo, permanecerão de pé. Mateus 7:24-25 ensina: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A tempestade está vindo, as chuvas, os rios, os ventos, tudo está profetizado. Mas a casa construída sobre a rocha não cairá. Não porque a tempestade será mais fraca, mas porque o fundamento é mais forte. Agora, uma pausa para refletir juntos. Se este vídeo tocou algo dentro de você, se despertou uma inquietação espiritual, uma vontade de saber mais, de buscar mais, de se preparar para o que vem, deixe seu comentário abaixo. Diga o que você achou dessa mensagem. Conte sua opinião sincera. Você concorda? Discorda? Tem dúvidas? Quer compartilhar algo que Deus falou com você enquanto assistia? Deixe registrado. Sua voz importa, sua jornada espiritual importa. E se este conteúdo fez diferença para você, dê um like para que mais pessoas possam ver. Ou se discorda completamente, um dislike também é válido. Pelo menos você está refletindo, questionando, pensando. E isso já é mais do que a maioria faz. Mas principalmente, compartilhe este vídeo. Envie para aquele amigo que vive ansioso sobre o futuro, para aquele familiar que nunca parou para pensar sobre eternidade, para aquele grupo de WhatsApp que passa o dia inteiro compartilhando futilidades, mas nunca reflexões profundas. Seja você o instrumento que leva essa mensagem adiante. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Porque esta não é apenas uma plataforma de entretenimento, é um espaço de despertar espiritual. É um lugar onde a verdade bíblica é proclamada sem diluição, sem medo, sem concessões.
E nos tempos que virão, você vai precisar dessas mensagens. Vai precisar desse alimento espiritual. Então inscreva-se, fique conectado e vamos caminhar juntos nessa jornada de fé, conhecimento e preparação espiritual para os dias finais. E aqui chegamos ao ponto crucial, ao apelo final, à decisão que define não apenas esta vida, mas a eternidade. Aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não como uma figura histórica interessante, não como um guru inspirador, não como mais uma opção religiosa no buffet espiritual da pós-modernidade, mas como o Filho de Deus, o Cordeiro que foi morto, o Leão de Judá que voltará, o único caminho para a salvação, o único nome que salva, o único que pode perdoar seus pecados e lhe dar vida eterna. Romanos 10, 9 e 10 promete: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É simples, não é complicado, não exige rituais elaborados, exige fé, exige arrependimento sincero, exige reconhecer que você é pecador e que precisa de um Salvador. Exige confessar que Jesus é Senhor e crer que Deus o ressuscitou. Faça isso agora. Não espere, não adie, não presuma que terá outra oportunidade. Provérbios 27, 1 adverte: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Você não tem garantia do amanhã. As profecias estão se cumprindo. O tempo está se esgotando. A porta da graça não ficará aberta para sempre. Então ore agora, do fundo do seu coração, com sinceridade total. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que não posso me salvar sozinho. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste ao terceiro dia. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Perdoa todos os meus pecados, transforma minha vida, enche-me do Teu Espírito Santo e me prepara para viver estes últimos dias com fé, coragem e esperança. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com sinceridade, algo extraordinário acabou de acontecer no mundo espiritual. Você passou da morte para a vida. Você foi transferido do reino das trevas para o reino da luz. Você se tornou nova criatura. 2 Coríntios 5,17 declara: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo ao corpo de Cristo. Sua jornada eterna começou. Mas agora vem o próximo passo fundamental. Não tente caminhar sozinho nessa nova vida. Procure uma igreja local, uma comunidade de fé genuína onde a Bíblia é pregada com fidelidade, onde Jesus é exaltado, onde o Espírito Santo opera, onde você pode crescer espiritualmente cercado de irmãos e irmãs que vão te apoiar, te ensinar, te corrigir quando necessário, te encorajar nas dificuldades. Hebreus 3,13 nos exorta: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Você precisa de comunhão, você precisa de discipulado, você precisa de mentoria espiritual. Ninguém cresce sozinho, ninguém vence sozinho. A vida cristã não é uma jornada solo, é uma jornada comunitária. É no corpo da igreja que seus dons são desenvolvidos. É ali que você serve e é servido. É ali que você dá e recebe. É ali que você aprende e ensina. Não espere encontrar uma igreja perfeita, porque ela não existe. Igreja é feita de gente quebrada, sendo restaurada por um Deus perfeito. Mas encontre uma igreja fiel à palavra, apaixonada por Jesus, cheia do Espírito, e plante suas raízes ali. Comprometa-se, envolva-se, participe.
Seja parte ativa do corpo de Cristo, porque os dias maus que estão vindo exigirão força coletiva, fé compartilhada, amor fraternal que sustenta quando tudo ao redor está ruindo. E lembre-se, o objetivo final não é apenas sobreviver aos últimos dias, é estar pronto para encontrar Jesus face a face quando Ele voltar. 1 João 3:2-3 nos lembra: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Essa esperança purifica. Essa expectativa transforma. Saber que Jesus pode voltar a qualquer momento muda a forma como vivemos hoje. Muda nossas prioridades. Muda nossos valores. Muda nosso caráter. E quando finalmente o virmos, quando o trombeta soar, quando os mortos em Cristo ressuscitarem primeiro e nós que estivermos vivos formos arrebatados para encontrá-lo nas nuvens, conforme 1 Tessalonicenses 4:16-17, toda a dor desta vida presente parecerá pequena comparada à glória que será revelada. Toda lágrima será enxugada, toda injustiça será corrigida, todo sofrimento terá fim. E estaremos para sempre com o Senhor. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. As profecias estão se cumprindo. O tempo está se esgotando. Mas para aqueles que estão em Cristo, o melhor ainda está por vir. A história tem um final glorioso e você pode fazer parte dele. A escolha é sua. O tempo é agora. Não desperdice esta oportunidade. Aceite Jesus. Busque uma igreja, prepare-se e viva cada dia à luz da eternidade, porque em breve, muito em breve, tudo o que foi profetizado se cumprirá completamente e veremos face a face aquele que nos amou e se entregou por nós. Até lá, permaneça firme, permaneça fiel, permaneça esperançoso. As profecias não mentem, Deus não falha e Jesus voltará. Amém. Não pare por aqui. Se você quer expandir ainda mais sua capacidade de pensar de forma crítica e profunda, escolha um dos vídeos ao lado. Continue essa jornada de reflexão comigo. Clique agora e vamos mergulhar ainda mais fundo nessas ideias que transformam nossa forma de ver o mundo.